Olá, amigos do Mosaico, muito boa noite. Hoje é quarta-feira, 20 de Ave de 5.779. Olha só o que vem por aí. Show anual da instituição TENIAD, uma conversa com Vivian Lederman e Marcelo Muriel, parte da equipe do Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar, dica de saúde do Einstein e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na TV Brasileira. E no oferecimento do nosso parceiro, o Hospital Albert Einstein, vamos aos comentários da semana com Rony Gottschulf. Rony, é com você. Na semana passada, a imprensa deu destaque à notícia de que 2 deputadas federais americanas tinham sido proibidas de entrar em Israel e, portanto, impossibilitadas de visitar Cisjordânia sob a administração da autoridade palestina. Mas vamos aos fatos. Rashida Tlaib e Ilhan Omar são 2 deputadas do Partido Democrata dos Estados Unidos que escolheram agredir Israel, os judeus e a política americana em relação a Israel como sua plataforma política, além do mimimi que a gente já conhece. Os discursos são iguais. Os israelenses são assassinos, invasores, precisam ser boicotados. E os judeus não passam de sanguessugas. É tanto ódio que vários representantes do Partido Democrata já lamentaram esse comportamento que afasta boa parte do seu eleitorado. As 2 passam o tempo todo falando mal de Israel e aí ficam, aspas, surpresas quando Israel não lhes concede visto de entrada. O Estadão, que já não é mais o mesmo, não só deu destaque, como publicou uma coluna do New York Times que dizia que impedir a entrada das deputadas faria mal a Israel. Eu gostaria de saber se você gostaria de receber em casa alguém que lhe odeia e passa o tempo todo falando mal de você. É simples assim. Você me ofende, então na minha casa você não entra. É um direito meu de receber quem eu quiser. Por falar em ódio, Rashida Tlaib acaba de retuitar uma caricatura feita por um antissemita e esquerdista brasileiro que ridicularizou e ofendeu a equipe de resgate de Israel, que foi a Brumadinho ajudar as autoridades brasileiras a encontrar e devolver os corpos das vítimas fatais às suas famílias. Logo agora que a Aliança Internacional de Lembrança do Holocausto, sediada na Suécia e formada por 33 países, incluiu na definição de antissemitismo desenhar comparações políticas entre Israel e o nazismo. Para terminar, a mesma Rashida Tlaib, que é palestina, já tinha pedido autorização para visitar a sua avó, na Cisjordânia, sob o argumento de que ela tem mais de 90 anos e talvez fosse a última chance de vê-la em vida. Israel concordou, com a condição que ela não falasse de boicote a Israel durante a sua visita. Ela aceitou, mas depois mudou de ideia e decidiu não mais visitar a vovó. O presidente Trump, que fala muita bobagem, acertou no comentário. Acho que ela não gosta tanto assim da avó dela. Rashida Tlaib e Ilhan Omar são 2 nomes que envergonham a democracia e o Congresso dos Estados Unidos. Na última segunda, a Conib e a Fizesp organizaram uma cerimônia em homenagem ao jornalista Salomão Schwartzman, no Clube A Hebraica. Membros e autoridades da comunidade estiveram presentes no evento. Salomão atuou em grandes veículos de comunicação e faleceu em julho deste ano. No último dia 13, aqui em São Paulo, aconteceu o show anual da TENIAD para arrecadar fundos à instituição. Entre as atrações estava o popstar israelense Gad Elbaz e a banda liderada por um sobrevivente do Holocausto. Olha só que legal!
Olá a todos os amigos do Mosaico, vocês sabiam que o TNA serve mais de 2.500 pratos todos os dias lá na unidade do Bom Retiro? Eu também não sabia, fiquei bem impressionado e além disso, eles trazem shows aqui para São Paulo. Hoje é no Auditório Elis Regina, o grande artista pop israelense Gad e também o sobrevivente do Holocausto de 94 anos. Essa história toda você confere agora no Mosaico, vamos nessa! Olha, o Gad esteve conosco há uns anos atrás e foi um grande sucesso. Então, quando ele se juntou com essa banda, fazendo as apresentações, surgiu a ideia, por que não homenagear os nossos sobreviventes, que é uma obrigação de todos os judeus. So, in my barak, there was a man who was singing in a Jewish synagogue. And this man wanted to entertain us, so he started to sing. And I didn't participate because I was not singer. But as we first started the fourth date, I don't remember, I says, I would like to do something to accompany them when they sing, give them a beat. A gentle man, they knew me, gave me 2 spoons. And pam, 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 pam. That's how I started to learn how to play drums. The music saved my life because we didn't think about food. We didn't think what's going to happen tomorrow. We knew already what's going to happen now till we go to sleep. And how are you feeling to be here in Brazil and talking to a lot of people? I love to be in Brazil. This is my first time. You have to understand that I'm a 94-year-old Holocaust survivor, and this is one of the best chances for me to visit a country that I was dreaming about it. For me, this is my legacy. I'm very happy. I'm very glad what I did for you people. And enjoy yourself and listen to me tonight. You're gonna go crazy. So we have a special concert here tonight. It's you and a survivor from Holocaust. And how is to be on the stage with him? So, first of all, he's a very, very unique person. He's the happiest person I ever met in my life. He's 92 or 93 years old, but he acts so young, so he makes me alive on stage. Basically, last survivors, you know. Hopefully, many years to come, we're going to continue to perform with him anywhere in the world. How is to be here and playing for the Brazilian crowd? So, first of all, Brazil is known as a happy people. So I know I'm going to have an amazing concert. If you could say something for the people here in Brazil, to Mosaico. First of all, Mosaico, it's a beautiful name, that alone. And I wish you all to, first of all, to come to Israel one day to visit, and one day all of us together. But now that you're here, all of you will able to support yourself in this country and able to give more than to get and to be a united community. That's what I wish for you all. Thank you very much. Have a great show. Thank you. Obrigada, Vitor, e parabéns, TNAD, por todo o trabalho. O CIAN, mais uma associação beneficente da comunidade, presta assistência à pessoa com deficiência intelectual e seus familiares. Para falar um pouco mais sobre a instituição, conversamos com Marcelo Muriel e Vivian Lederman, presidente interino e diretora técnica do CIAN. Essa entrevista dupla você confere logo depois dos comerciais. Você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O programa Mosaico na TV tem o apoio de Banco Safra, tradição secular de segurança.
Amigos do Mosaico, nós recebemos hoje na nossa pracinha a diretoria do CIAN. Está conosco Marcelo Muriel, que está ocupando o cargo de presidente interinamente, e a Vivian Lederman, que é a diretora voluntária técnica do CIAN. A gente ouve falar pouco do CIAN e o Mosaico achou que estava na hora de ter uma conversa, porque eu, que trabalho com eles, costumo dizer que o CIAN é um dos segredos mais bem guardados da cidade. Então essa é uma oportunidade da gente conhecer um pouquinho do trabalho deles. Obrigado por arrumar um pouquinho de tempo para vir conversar conosco. Marcelo, me conta um pouco, se você tivesse em poucas palavras que dizer o que é o CIAN e o que o CIAN faz, como é que você definiria isso para o pessoal que está nos assistindo? Em primeiro lugar, Rony, obrigado por essa oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho que a gente faz no CIAN. Se eu fosse definir assim em poucas palavras, o que a gente faz no CIAN é transformar pessoas. Nós transformamos as pessoas com deficiência intelectual em pessoas mais preparadas para a vida em sociedade, para a vida no trabalho, para a sua inserção na sociedade. Mas nós transformamos também todo mundo que vai lá. É impossível você entrar no CIAN e não sair transformado, porque quando você vê o trabalho que é feito, você sai de lá diferente do que entrou. Eu posso atestar a isso porque eu estive uma vez no CIAN, não tinha mais vaga ideia do que eu vou encontrar, e dentro da simplicidade das instalações, eu fiquei muito surpreso com o envolvimento das pessoas, enfim, tem uma coisa lá, tem uma energia tão boa no CIAN que não há prédio bonito ou feio que faça isso acontecer. Vivian, aqui nós devemos atribuir essa energia, esse otimismo. Eu acho que trabalhar com deficiência intelectual nunca é fácil. Sempre as famílias precisam encarar que algo diferente do que elas esperavam aconteceu. Então, no CIAN você encontra pessoas que veem na pessoa com deficiência uma pessoa com potencial, uma pessoa com possibilidade. E o nosso primeiro trabalho é acolher essas famílias, fazer com que elas tenham esse vínculo que nós temos, essa visão positiva da pessoa com deficiência intelectual. Ela é capaz, ela pode, o que ela precisa é dos apoios adequados. E o nosso trabalho no CIAN é descobrir os potenciais, fornecer os apoios para a pessoa, para a família e ajudar, como diz o Marcelo, a que essa pessoa desabroche dentro do seu potencial. O CIAN está fazendo 60 anos e nesse momento agora vai realizar um simpósio que um passarinho me contou que já tem 900 inscritos. Aqui você atribui 900 inscritos para um simpósio que o CIAN está organizando. Eu acho que a nossa sociedade tem se mobilizado cada vez mais para entender a deficiência intelectual, para promover a inclusão, mas existe pouco conhecimento. O CIAN, nesses 60 anos, detém uma série de metodologias de conhecimento, de contatos, de profissionais. E esse saber do CIAN, ele é muito buscado, seja por estudantes, seja por familiares, seja por outros profissionais da área de saúde, de assistência, de educação. Então, o nosso simpósio buscou justamente juntar esses palestrantes, esses amigos, esses colaboradores e pessoas do CIAN com essas famílias e demais setores da sociedade que estão buscando conhecimento. Eu acho que vai ser uma troca muito interessante de todos. E não é só isso. Posso completar? Vamos lá. Não é só isso, porque além vamos dizer, do lado acadêmico, além do lado das famílias que nós conhecemos e com as quais nós trabalhamos bastante intensamente, tem o lado também das políticas públicas. Já confirmaram presença no simpósio personalidades importantes na área de assistência social, tanto a nível municipal quanto estadual. E é importante que nós estejamos vamos dizer assim, em consonância com o que a sociedade como um todo está trabalhando, está caminhando nessa direção. Então, eu acho que o simpósio vai ter um papel bastante fundamental em trazer todo mundo junto, na mesma, digamos, vibe, para usar uma palavra da moda, e desenvolvendo políticas públicas de inserção para a deficiência intelectual. Marcelo, essas coisas não se fazem sem dinheiro.
Então a gente tem que ser criativo. Eu sei que o Cian, para comemorar os seus 60 anos, organizar um evento absolutamente espetacular, com uma figurinha carimbada da Broadway chamada Paulo Schott. É um barítono. Olha, eu vou deixar você contar um pouco. Faça o convite. Olha, uma ONG comemorar 60 anos não é pouca coisa, não. Você sobreviver durante 60 anos é um esforço e um resultado que poucas ONGs podem dizer que conseguiram. Só que a gente não está satisfeito com isso, a gente quer planejar os próximos 60 anos. Então, aquela dificuldade que a gente sempre tem como ONG, você fala assim, eu vou vender o almoço para pagar o jantar, né? A gente sempre faz esforços de captação da forma mais criativa possível. As pessoas podem doar, fazer, obviamente, doações ao Cian. Nós temos uma grande base de doadores institucionais que doam desde pequenos valores mensalmente até valores mais significativos. Mas nós também fazemos algumas iniciativas específicas, e esse é um exemplo do Paulo Schott. Nós queríamos uma coisa que marcasse os 60 anos, porque quando você faz aniversário você precisa de festa, não é? Então, uma coisa que marcasse os 60 anos, mas que também nos desse uma possibilidade de arrecadar fundos para que pudessem ser revertidos no nosso trabalho. Então, o Paulo Schott é um cantor que está aí, vamos dizer, na crista da onda. Ele ganhou um prêmio muito importante na Broadway. Ele tem um repertório bastante variado que vai desde o clássico até aqueles clássicos mesmo da Broadway. Ele canta várias coisas diferentes. E esse espetáculo vai ser no Blue Note, que é uma casa de espetáculo assim um pouco intimista, não é aquela coisa de grande teatro e tal. Então vai ser uma oportunidade bastante, até eu diria, rara, de você encontrar um monte de gente conhecida, agradável, de você bater um papo e ainda por cima curtir uma boa música com o Paulo Schott. Ele vai dar um grande espetáculo lá. Você gosta de Sinatra, você gosta de Bossa Nova, você gosta de sucessos da Broadway? Eu acho que você não devia perder. O show é no dia 29, são 2 espetáculos. Nós vamos colocar aqui no final da nossa entrevista o telefone para vocês ligarem, tá bom? Gente, muito obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer um pouquinho do Cian. Se quiser divulgar o site do Cian, tem mais informações sobre o show. Eu não sei se está dando para... www.cian.org.br. É isso aí. Marcelo, Vivian, muito obrigado. Obrigada a vocês. O Mosaico volta já já. Nossas famílias, vindas da Europa e do Oriente Médio, só se transformaram numa comunidade quando inauguraram a Hevra Kadisha e seu primeiro cemitério, o da Vila Mariana. Com isso, veio a certeza de que poderíamos viver aqui como judeus e dar continuidade às nossas tradições. Quase 100 anos depois, o trabalho de perpetuar nossas memórias continua. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Anuncie na revista mais lida da comunidade, Revista A Hebraica. Ligue 3814-4629. 3814-4629. O Hospital Albert Einstein está novamente aqui no Mosaico para te ajudar com uma dica de saúde sobre doenças respiratórias nesse período do ano. Pode rodar! Essa época do ano ocorrem algumas modificações climáticas que favorecem o surgimento de algumas doenças respiratórias, principalmente as doenças infecciosas. Normalmente nessa época nós ficamos mais reclusos, em ambientes mais fechados, com pouca circulação de ar. O ar um pouco mais seco também favorece a irritação das vias aéreas. E com isso a transmissão de doenças infecciosas, principalmente as doenças virais, elas tornam-se mais comuns. Além da doença infecciosa, nós temos que lembrar dos pacientes que já têm alguma doença pulmonar, então pacientes que têm asma, bronquite, enfisema, paciente que tem sinusites de repetição ou rinite.
pela mudança climática, o ar mais seco, o surgimento dessas doenças infecciosas, as exacerbações ou pioras dessas doenças, elas são mais comuns e mais frequentes, motivando em alguns casos até a internação hospitalar. Quando nós temos o ar mais seco nessa época do ano, o que acontece? Ocorre um ressecamento da via respiratória. Nós temos que lembrar que todo o trato respiratório, desde o nariz até os brônquios, alvéolos, eles dependem de umidade para ocorrer uma fluidificação do trato respiratório que acaba ajudando tanto na proteção da via respiratória. Essa umidade ela faz uma camada líquida que protege o trato respiratório de infecções, agressões, poluentes. E em paralelo com isso, nós também temos uma fluidez, uma melhor circulação do ar no trato respiratório. Quando o ambiente está muito seco, a pessoa pode ter uma irritação na garganta, em alguns momentos pelo ressecamento, um sangramento nasal, a voz pode mudar, uma sensação de tosse frequente, porque essa via respiratória ela fica mais, vamos dizer, mais inflamada. Além disso, ocorre um acúmulo maior de poluição no ambiente. Tanto no ambiente quando estamos andando pela rua, parques, como no nosso próprio ambiente doméstico. E essa poluição também é um motivo para gerar mais uma inflamação, gerar piora do quadro respiratório. Então os pacientes que já têm uma bronquite ou uma asma, ocorre uma inflamação maior desse trato respiratório, então eles podem entrar em crise. Então, não é só a mudança do clima, é tudo o que vem junto com essa mudança climática. Uma coisa muito importante para doenças infecciosas é a higiene. Então, sempre, se possível, lavar as mãos, usar álcool gel, medidas básicas de higiene para você evitar a propagação dessas doenças. Se você está num ambiente que tem pouca circulação de ar, tentar abrir uma janela, para ocorrer uma fluidez desse ar e com isso uma diminuição da exposição aos vírus e bactérias. Começamos a utilizar roupas que estavam guardadas durante o resto do ano. Não. Essas roupas devem ser ou lavadas ou expostas ao sol para evitar que o acúmulo de ácaros, poeiras, possam agredir o trato respiratório e gerar uma exacerbação. Voltando para a doença infecciosa, a gente tem que sempre lembrar de vacinação. Então, para a população-alvo, a vacina para gripe e vacina para pneumonia, para pneumococo. O paciente que já tem alguma doença respiratória, desde a criança até o adulto, o idoso, esses pacientes devem manter a consulta com o seu pneumologista ou com o seu clínico geral ou pediatra. Não esquecer de utilizar os medicamentos para o trato respiratório, então medicamentos inalatórios ou um medicamento que seja comprimido, mas não deixar de utilizar a medicação de uso contínuo, porque muitas vezes a piora do quadro respiratório nesse ano é uma somatória de fatores. O umidificador é interessante, mas a gente tem que sempre lembrar que a manutenção dele é mais importante. Coisas mais básicas, além do umidificador, também nos ajudam a deixar o ar mais úmido e com isso manter uma proteção natural da via respiratória. Essas são as dicas de saúde do Einstein de hoje. O Peanuts, a música de hoje, traz a orquestra klezmer cigana de Barcelona com uma tradicional música judaica, Shalom Aleichem.
esqueça de interagir com a gente, de curtir a nossa página no Facebook e se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos como Mosaico na TV nessas duas redes sociais. E na próxima sexta, acenda as velas de Shabat às 17h32. E é claro, a nossa sugestão de Kabbalat Shabbat é no Beitel, Rua Caçapava, 105, Jardim Paulista. O Mosaico fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia de sempre. Shalom, Mosaico. Até o próximo programa.